30. Ao ouvir isso eu disse ao anjo: Senhor, o que significa o Aleluia? E o anjo me respondeu: Eis que muitas são as tuas perguntas, pois a tudo desejas conhecer. Então me explicou: Eis que Aleluia é uma palavra do idioma dos hebreus, a língua falada por Deus e seus anjos. E o seu significado é Tekel, Kat, Marit, Masha. Mas eu fiquei ainda mais curioso, porquanto perguntei: Senhor, qual é o significado de Tekel, Kat, Marit, Masha? E ele me respondeu: Eis que te farei saber o significado das palavras Tekel, Kat, Marit, Masha. Bendizem ao Senhor todos juntos. E eu insisti em perguntar ao anjo: Mas, Senhor, todos aqueles que dizem Aleluia estão de fato bendizendo o nome do Senhor? Ele então me deu a sua resposta: De modo algum. Mas eis que te digo que se em uma reunião de santos estiverem cantando Aleluia, e entre os presentes houver alguém que não estiver cantando ao mesmo tempo, o tal comete pecado, porquanto não se ajuntou àqueles que celebram ao Senhor. Devido a estas palavras, eu perguntei ao anjo: Senhor, e se acontecer de esta pessoa possuir alguma deficiência, ou se for já muito idoso, estará pecando do mesmo jeito? O anjo não me negou a sua resposta, mas disse: Claro que não. Porém, se alguém está em perfeita saúde e não se une ao canto do Senhor, tu de certo sabes que o tal é profano e não respeita a palavra Aleluia. Por outro lado, é imperdoável que alguém não louve e engrandeça o nome do Senhor Deus e seu Criador. 31. Havendo o anjo acabado de falar comigo, logo me conduziu para fora da cidade, e caminhamos ao longo de uma senda por entre um arvoredo. Assim, retornamos dos lugares da terra das beatitudes, e ele me fez voar por sobre aquele rio de leite e mel. Depois ele me levou ao oceano no qual jazem os fundamentos dos céus. Ali o anjo se voltou para mim, e perguntou: Compreendes que está sendo transportado para bem longe daqui? E eu lhe disse: Sim, Senhor. Então ele outra vez me dirigiu a palavra, dizendo-me: Vem e segue-me, pois hei de mostrar as almas dos ímpios e pecadores, para que tu saibas que lugar é esse. Assim, eu me detive com o anjo, e ele me conduziu ao lugar do estabelecimento do sol, onde pude ver o início do céu, cujos fundamentos estão em Rio Grande, rio de águas. Ali eu perguntei: Que rio de águas é este? Ao que ele me respondeu: Este é um mar que circunda toda a terra. E seguindo eu para além daquele oceano, olhei, mas eis que não vi luz alguma naquele lugar, senão trevas, infortúnio e perturbações. Foi ali mesmo que eu vi um rio cujas águas borbulhavam em chamas de fogo, e nele vi uma multidão de homens e mulheres imersos até aos joelhos, bem como outras pessoas ainda mais afundadas. Umas estavam imersas até os lábios, e outras até o alto da cabeça. Perguntei ao anjo: Quem são estas pessoas que jazem no rio de fogo?
O anjo assim me respondeu: estes são aqueles que não eram nem quentes nem frios, porque não foram contados nem entre os justos, nem entre o número dos ímpios. Estes são daqueles que passam alguns dias da vida em orações, mas que gastam muito tempo se divertindo com o pecado da fornicação. Novamente me volto e pergunto ao anjo: e por que alguns deles estão mergulhados no fogo até aos joelhos? E ele me falou: estes são aqueles que, quando iam à igreja, gastavam o seu tempo em discussões banais e profanas. Quanto àqueles cujo nível do fogo está mais acima, são daqueles que, após participarem do corpo e do sangue do Senhor, seguiam direto para os seus encontros adulterinos, os quais viveram nesse pecado até que morreram. Já aqueles que estão aprofundados até aos lábios, são do número dos que, quando iam à igreja de Deus, se atinham a criticar e a se difamar mutuamente. Os que estão imersos até as sobrancelhas, são os que se cumprimentavam mutuamente pelo caminho, mas que no secreto tramavam um mal contra o próximo. 32 E eis que ao norte daquele lugar eu vi postos de variadas e distintas punições. Ali também padeciam tanto homens quanto mulheres. E vi que um rio de fogo derramava suas águas sulfurosas sobre estes. Então olhei e vi diversos poços muito profundos, e neles jaziam muitíssimas almas, e a profundidade daqueles abismos era de até 3.000 côvados. Ali escutei vozes que gemiam e choravam entre rangeres de dentes, as quais diziam: Senhor, tem misericórdia de nós. Porém, não havia quem delas se apiedasse. Dada esta razão, eu indaguei do anjo: quem são estas pessoas, Senhor? E ele me respondeu: estas são as almas daquelas pessoas que clamaram a Deus, mas que não tiveram paciência de esperar por sua ajuda. Ao ouvir isso, eu observei: Senhor, se estas almas permanecerem por 30 ou 40 gerações, assim amontoadas umas sobre as outras, eu creio que os abismos acabarão ficando cheios, a menos, é claro, que estas almas sejam transportadas a um abismo ainda mais profundo. O anjo me disse então: estes abismos são imensuráveis, e de outro modo, eles seguem para um fosso que está logo abaixo. É como se alguém atirasse uma pedra em um poço tão profundo que apenas depois de algumas horas ele viesse a tocar o solo. Tal é esse abismo também. Assim, quando uma alma é arremessada para dentro de um destes abismos, ela atinge o fundo apenas depois de passados 500 anos. 33 Após haver escutado estas coisas, eu chorei e lamentei pela raça humana. Porém, ao me ver chorando, eis que o anjo perguntou: por que choras? Acaso a tua compaixão é maior que a de Deus? Seria o caso de não saberes o quanto Deus é bom e que, devido a esta bondade, Ele espera pacientemente a fim de que os homens se arrependam e não entrem em condenação.
E é por ser bom que Deus permite ao ser humano escolher o seu próprio destino durante os dias de sua vida sobre a terra. 34. Eu olhei novamente para o rio de fogo e vi um homem que estava sendo estrangulado pelos anjos responsáveis pelo Tártaro, os quais tinham em suas mãos um tridente de ferro com o qual perfuravam as vísceras daquele homem idoso. Impressionado, eu perguntei ao anjo: Senhor, quem é este homem idoso no qual estão sendo aplicados tão severos tormentos? Ao que o anjo me respondeu: aquele que tu viste é o presbítero que não cumpriu com seu ministério legitimamente. Porque embora vivendo em comilanças, bebedeiras e fornicações, ele jamais deixou de pregar a palavra de Deus sobre o seu santo altar. 35. Não muito distante dali, eu vi outro velhinho que estava sendo arrastado por 4 anjos maus, os quais o imergiam no rio de fogo até aos joelhos e depois o arremetiam contra as rochas. No mais, eles envolviam em um grande tumulto, a fim de que a sua voz fosse abafada e não pudesse ser ouvido enquanto clamava por misericórdia. E eu perguntei ao anjo que estava comigo acerca de quem era aquele senhor, e ele me disse: o homem que agora vês foi um bispo que não executou o seu episcopado com a devida dignidade. Ele de fato recebeu um grande título, porém, não viveu segundo a santidade que convém aos que ocupam tal cargo. Ele não obrou com justiça e nem teve compaixão de órfãos e de viúvas. Portanto, ele agora está sendo punido segundo o merecimento dos seus feitos. 36. Nisso, eu vi outro homem que estava sendo supliciado no rio cujas águas de fogo lhe davam nos joelhos. E eis que as suas mãos estavam sendo puxadas para fora do corpo, enquanto os vermes afluíam de sua boca e narinas. Ele gemia e chorava aos gritos, dizendo: tem misericórdia de mim, que sofro mais do que todos os que estão sendo castigados. Fiquei abismado ante a cena, e, por isso, indaguei: quem é este homem, Senhor? Ao que ele me disse: esse a quem tu vês foi um diácono que comia do que era sacrificado aos ídolos, cometendo fornicação e não fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. A sua pena é, portanto, ser atormentado dia e noite. Continuei olhando e vi ao seu lado um homem que foi apanhado por um tridente para ser atirado no rio de fogo, e, assim como outros, ele ficou imerso até aos joelhos. E veio o anjo que estava preparado para executar aquele suplício. Ele tinha uma lâmina flamejante com a qual lacerava os lábios daquele homem, e fazia o mesmo com a sua língua. Foi com um suspiro que eu chorei e perguntei: Senhor, quem é esse homem? E ele me disse: o homem que agora vês era um pregador que ensinava ao povo, mas que ele mesmo não se importava de viver em conformidade com aquilo que ele pregava. Agora ele está sendo a tormenta, pois assim mereceram os seus feitos. 37.
Ali mesmo eu vi um poço de abismo que estava no meio de um rio, onde já estava uma multidão de homens e mulheres aos quais devoravam os vermes. Ao ver essa cena eu chorei, e com um suspiro falei ao anjo que me acompanhava: E estes, Senhor, quem são? E ele me falou: Estes são os que emprestavam com usura e que só confiavam em suas riquezas, desprezando assim a providência de Deus. Então olhei novamente e vi o outro lugar, o qual era muitíssimo estreito, e eis que na sua extremidade havia algo como um muro de fogo. Nele eu vi uma multidão de homens e mulheres que mordiam a língua. Eu perguntei: Quem são estes, Senhor? E ele me disse: Estes são daqueles que não reverenciavam a palavra quando estava sendo pregada na igreja, pois não prestavam atenção no culto e assim desprezavam a Deus e aos seus anjos. Eles praticavam os mesmos pecados, e é por isso que recebem a mesma punição. 38 E olhei, e eis um buraco bem abaixo do abismo, e eis que dele jorrava algo semelhante ao sangue. E perguntei ao anjo: Senhor, que lugar é esse? Ele me respondeu prontamente: Este é o lugar onde todos os suplícios se misturam. Ali eu vi homens e mulheres que estavam mergulhados até a altura dos lábios. Ao vê-los, perguntei: E estes, Senhor, quem são? Ele me disse assim: Estes são os feiticeiros, que usavam encantamentos sobre homens e mulheres, a fim de que estes não encontrassem a paz até o fim de suas vidas. E logo após, eu vi uma multidão de homens e mulheres com as faces bastante enegrecidas, dentro do poço do abismo. E entre soluços eu falei ao anjo: Seria o caso de também me dizeres quem são estes? O anjo não me negou a resposta, mas disse: Estes são os fornicários e adúlteros, os quais, tendo suas esposas ou maridos, jamais deixaram de macular o seu próprio leito. Portanto, essa é a punição reservada aos que praticam tal pecado. 39 Depois disso, vi umas moças que estavam trajando vestes negras, e 4 anjos terríveis que traziam cadeias de fogo em suas mãos. Eles vieram e puseram as cadeias em seus pescoços para em seguida atirá-las às trevas. Eu chorei novamente e supliquei ao anjo: Quem são estes, Senhor? O anjo então me disse: Estas são aquelas que se faziam passar por virgens, embora houvessem se corrompido, desonrando seus pais. É por essa razão que estão padecendo particular infortúnio. Então olhei, e vi pessoas que estavam penduradas sobre um canal de águas, e suas línguas estavam bastante ressecadas, e vi que havia abundância de frutas diante delas, mas as mesmas estavam impossibilitadas de tocá-las ou de comê-las. Vendo isso, perguntei: Quem são estas pessoas? Ao que me respondeu o anjo: Estes são os cristãos inconstantes, que quebravam o jejum antes da hora apropriada, e assim são penalizadas, pois estão sempre diante dos alimentos, mas sem poderem tocá-los jamais.
Em seguida, vi outros homens e mulheres suspensos por suas sobrancelhas e cabelos, tendo abaixo o rio de fogo que os atraía. Vendo-os assim, eu perguntei: podes me dizer quem são estes? Ao que ele me respondeu: estes são aqueles que se negavam aos seus cônjuges, a fim de se preservarem para o adultério. Para os tais também existe uma particular condenação. Nisso, vi ainda outros homens e mulheres que estavam cobertos de pó, e os seus rostos estavam vermelhos como o sangue, e eis que eles estavam em um poço, cheio de alcatrão, e eles corriam em um rio de fogo. Eu logo perguntei ao anjo: quem são eles? Ao que me disse: estes são os que praticaram os costumes de Sodoma e de Gomorra, pois se uniram o homem com outro homem, e a mulher com outra mulher. Essa, portanto, é a pena que eles padecem incessantemente.